Capítulo 15. Reparei que o Rayleigh foi se mostrando cada vez mais descuidada nas suas atividades em relação a mim, chegando a beirar a insolência mesmo na presença de Morgan. Certa manhã, quando ele chegou à sala da hidroterapia, estávamos preparando uma paciente para tratamento. Surpreso, ele verificou o relógio e disse: "Esta mulher devia estar na banheira há 7 minutos e meio. Qual é o motivo desse atraso?" Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o Rayleigh falou: "Estávamos esperando pelo Dr. Shepherd, senhor, mas acho que se atrasou por causa de uma paciente especial." Morgan fez uma careta. "As coisas mais importantes primeiro, Shepherd. Você precisa estar atento às prioridades." Apenas assenti com a cabeça e enquanto Morgan pegava os registros da paciente das mãos de Rayleigh, ela me olhou com um brilho zobeteiro nos olhos. Agi como se nada tivesse acontecido, pois reparei na ênfase que ela havia dado às palavras Dr. Shepherd. Isso reforçava meu receio de que ela tivesse retirado o lixo, encontrado os rascunhos da carta para Caroline Adams e descoberto a verdade. Depois disse a mim mesmo que estava sendo idiota. É claro que a carta mostrava minha ambiguidade em relação à moça que teria sido minha noiva, mas não havia nada que indicasse que eu não era quem deveria ser. Repeti isso para mim mesmo, o que não foi suficiente para me tranquilizar. Todas as atitudes de Rayleigh em relação a mim, a falta de respeito, o olhar zombeteiro, a maneira como falava a meu respeito com Morgan na minha presença, como se estivesse acima de mim na ordem hierárquica, indicavam que ela sabia de algo a meu respeito. A questão era, ela usaria essa informação? Se sim, quando? Comecei a odiar seus traços magros e famintos, o rosto ossudo, o pescoço de galinha magricela. Eu havia feito o inimigo, mesmo sem lhe ter causado mal algum. Agora precisava encontrar uma forma de impedir que me prejudicasse. Afinal de contas, a interferência daquela mulher poderia me custar a vida. Eu adoraria lhe dar uma lição por tamanha insolência, mas sabia que seria loucura. Acabaria por provocar exatamente o que desejava evitar. Passei horas deitado na cama, a cabeça pousada entre as mãos, olhando para o teto, observando a escuridão penetrar em meus aposentos. Não adiantou, não encontrei uma saída. O Rayleigh era um barril de pólvora que poderia explodir a qualquer momento. Parecia impossível prever quando isso poderia acontecer e o que fazer quando acontecesse. Mas alguns dias após o incidente na sala de hidroterapia, eu estava fazendo minha caminhada ao lado de Jane Pomba no horário dos exercícios, quando avistei as mulheres do terceiro andar. Ocorreu-me que eu não examinara mais o grupo desde o dia após o incidente com a mulher maluca no escritório de Morgan, quando tentei encontrá-la e descobri que não estava no grupo. Imaginei que àquela altura ela já devia ter voltado e resolvi procurar por ela. Parei de prestar atenção ao que Jane Pomba estava dizendo. Uma história qualquer que ela havia imaginado com base na imagem da Sra. Havisham em Grandes Esperanças, livro que ela estava vendo depois de ter inventado histórias para todas as ilustrações de David Copperfield, apesar de não saber, é claro, qual era o nome da mulher na ilustração. E mudei de direção repentinamente para que nossos caminhos cruzassem com os das pacientes perigosas. Jane interrompeu a tagarelice, evidentemente surpresa com a maneira como cruzei a sua frente para seguir em outra direção. Mas como não esbocei nenhuma reação, estava concentrado demais em minha missão, ela voltou a contar sua história. Alguns metros à frente, tivemos de esperar até que todo o grupo passasse por nós, exatamente como havia acontecido da outra vez, e Jane parou de falar enquanto olhávamos para elas. Percebi uma sombra de medo em seu rosto, e não era preciso ser psiquiatra para saber que ela estava pensando de novo na possibilidade de um dia estar entre aquelas infelizes. Mas foi algo momentâneo e não tive tempo para observá-la, pois precisava examinar o rosto das mulheres que estavam passando. Olhei atentamente cada uma delas e não a encontrei. A mulher maluca não fazia parte do grupo. Fiquei imaginando se minha mente estaria me pregando uma peça, se no tumulto do escritório de Morgan eu havia ficado tão apavorado que não consegui ver o rosto da mulher direito.
mas descartei essa hipótese imediatamente. Seu rosto estava gravado em minha mente como ácido. Eu lembraria daquele rosto até o fim da vida, junto com os de outras mulheres, é claro. Também me ocorreu que seu rosto poderia estar tão transtornado pelo frenesi do momento que ficaria irreconhecível no vazio daqueles rostos que se arrastavam diante de mim. Aquele amortecimento que representava uma espécie de repouso. Mas essa ideia também me pareceu fantasiosa. Mesmo considerando a diferença entre as duas situações, não havia ninguém ali sequer remotamente parecido com aquela louca endemoniada. Quando as últimas mulheres passaram por nós, parei a assistente que vinha atrás do grupo. Pois não, senhor. Diga-me, onde está a outra mulher da ala do terceiro andar? Que outra mulher, senhor? Acho que não sei do que o senhor está falando. Todas as mulheres da ala de segurança estão aqui. Todas? Tem certeza? Não há nenhuma doente ou sob contenção em outro lugar? Ela me estranhou. Não, senhor, estão todas aqui. Não há mais ninguém. Assenti com a cabeça e ela correu para alcançar o grupo. Fiquei ali parado, olhando para elas. Estranho, disse para mim mesmo. Muito estranho. O quê? Perguntou Jane Pomba. O que é estranho? Só então percebi que havia falado em voz alta. Nada, respondi com um sorriso. Mas o que é que você estava falando sobre a velha senhora com o vestido de casamento? Ah, o senhor não estava ouvindo, estava? Ela respondeu zangada. Isso já passou. Agora estamos em um barco a remo. Muito bem. Recomece a remar. Ela obedeceu, mas receio que tenha me achado tão desatento quanto antes. Eu estava com a cabeça ocupada demais. A primeira ideia que me ocorreu foi falar de novo com Morgan. Considerando que a assistente estivesse correta e ela havia sido muito clara em sua resposta, então Morgan havia mentido. A louca, era assim que pensava nela, apesar de todas ali serem loucas, não estava no terceiro andar, apesar de ser extremamente violenta, como as cicatrizes no meu rosto e a queimadura em minha mão podia comprovar. Então, onde estava? Além disso, a atendente parecia não conhecê-la. Afirmara enfaticamente que não havia outra mulher naquele andar. E eu tinha certeza de que se perguntasse a Morgan pela mulher e dissesse que ela não estava presente na hora dos exercícios, ele diria a mesma coisa que havia dito antes, que ela estava sob contenção porque ainda estava perturbada demais para conviver com as outras. Relembrei aquela noite, a agitação de Morgan, a discussão com Rayleigh, sua irritação e como ela respondera agressivamente, algo que eu nunca tinha ouvido antes. E havia também o registro de pagamento de $20, uma fortuna para uma mulher como Rayleigh. Qualquer que fosse o segredo envolvendo aquela mulher, não havia dúvida de que os dois estavam juntos naquilo. Comecei a ver que essa era a fonte de segurança e arrogância de Rayleigh. Também percebi que era um caminho a explorar para acabar com o seu domínio. Naquela noite, fui verificar como estava a sala de jantar enquanto as pacientes faziam sua refeição. Eu e Morgan nos revezávamos nessa tarefa. As atendentes eram perfeitamente capazes de cuidar de tudo, mas Morgan gostava de mostrar que controlava tudo com mão de ferro. Ele acreditava que nossa presença mantinha os funcionários em seus lugares, sem descuidar do padrão de qualidade. Vi o Rayleigh do outro lado da sala, o olhar examinando as mesas à sua frente como uma ave de rapina. Ela me cumprimentou com um leve aceno de cabeça ao perceber minha presença e não pude deixar de pensar que sua presença ali era um desperdício. Ela teria feito fortuna se estivesse no palco. Continuou a fazer seu trabalho como se eu não estivesse, uma rainha em seu pequeno reino, precisando de uma lição. Fui arrancado dos meus pensamentos por uma briga em uma das mesas próximas a mim. Duas mulheres lutavam por um pedaço de pão, uma delas apertando-o contra seu peito e a outra tentando tirá-lo à força. De repente, a que estava segurando o pão deu um tapa na cara da outra. Acenei para a atendente mais próxima, que não havia se dado conta da disputa, e ela se apressou em separar as mulheres, dando outra fatia à mulher que havia ficado sem pão. A mulher pegou o pão com raiva e dirigiu um olhar fulminante para a outra.
Fiquei fascinado com a cena e por um instante fiquei curioso para saber se ela iria revidar o tapa. Senti certa agitação ante a perspectiva de uma luta, com as mulheres se mordendo e se arranhando, mas nada aconteceu. As mulheres se aquietaram e retomaram suas refeições. Olhei para o outro lado da sala e vi que o Rayleigh havia sumido. Atravessei a sala e fui até o outro lado, imaginando que durante a confusão, com as pacientes falando, discutindo e apelando para a ajuda das atendentes, que corriam de um lado para o outro, eu simplesmente a perdera de vista. Mas não, ela havia sumido mesmo. Saí da sala de jantar e peguei o corredor até a sala do dia, vazia. Eu não tinha ideia de para onde o Rayleigh poderia ter ido. Procurei em todos os lugares onde imaginava poder encontrá-la, mas nem sinal dela. Acabei percorrendo todo o prédio, mas não conseguia encontrá-la. Voltei para a sala de jantar e ela continuava desaparecida. Decidi sair por uma porta do outro lado que dava em um corredor nos fundos, paralelo ao corredor da frente. Encontrei o Rayleigh quase que imediatamente, caminhando em minha direção. Cumprimentei-a com um aceno de cabeça e passei por ela para não levantar suspeitas. Eu podia sentir seus olhos nas minhas costas, mas quando finalmente me virei, ela não estava lá. Eu nunca havia estado naquela parte do edifício. Não havia nada ali que tivesse qualquer coisa que ver comigo, e minha simples presença devia ter deixado Rayleigh desconfiada. Até onde eu sabia, aquela passagem levava para a cozinha, a lavanderia e as despensas, lugares com os quais nunca me preocupei. Talvez o Rayleigh tivesse ido fazer alguma coisa em um deles. Então descobri algo que me fez pensar que não tinha. O que descobri perto do fim do corredor era algo que me interessava bastante: as escadas do fundo. Estaria fantasiando ou o Rayleigh havia sumido da sala de jantar para ir cuidar de sua própria paciente especial? Teria desaparecido para cuidar de alguém que estava sob sua única responsabilidade? Talvez tivesse ido até a cozinha para pegar comida e levá-la até uma mulher que estava trancada em outro lugar? Meu coração começou a acelerar. Eu havia tropeçado em um mistério. Isso era certo. Mais tarde, deitado na cama e lendo meu Shakespeare, comecei a refletir sobre uma lição tirada de Hamlet. Não adiantava ficar me enganando, esperando que algo acontecesse comigo, porque se fizesse isso, aconteceria algo ruim. Eu precisava começar a dar as cartas, precisava assumir o controle da situação ou estaria tudo perdido. Decidi que começaria a seguir o Rayleigh e descobriria a verdade.